Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Há poucos episódios atrás falávamos aqui no podcast da possibilidade das regras dos certificados de aforro mudarem. Podia parecer longínquo, mas a verdade é que passou uma semana e neste episódio vamos explicar todas as alterações que já entraram em vigor esta segunda-feira. O Ministério das Finanças não anunciou a decisão aos 7 ventos, mas comunicou a suspensão da comercialização dos certificados de aforro atuais, que pertenciam à série E e estavam no seu máximo da taxa bruta inicial, ou seja, 3,5%. Agora, a partir desta segunda-feira, entra em ação uma nova série, a série F, onde os aforradores são remunerados no máximo de 2,5% a quando da subscrição e os prémios de permanência também são mais baixos. Esta diminuição de 1% da remuneração deverá representar, na prática, um corte de 1/3 a metade dos retornos destes produtos, segundo analistas ouvidos pelo Expresso. Aliás, no último episódio sobre os certificados de aforro, citávamos António Ribeiro, da DECO Proteste, que esperava que o Ministério das Finanças não reduzisse a remuneração, porque seria mau sinal para a poupança dos contribuintes, que está em níveis muito baixos, e para a concorrência, já que os aforradores têm poucas alternativas. Agora diz que não há grandes incentivos à poupança das famílias, numa altura em que a taxa de poupança ronda aos 6,1% e está talvez ao seu nível mais baixo deste século. Mas a redução acabou mesmo por acontecer e quem não aproveitou para subscrever estes certificados, se o fizer agora, o retorno vai ser bem menor. Ainda assim, continua a ser superior ao dos depósitos a prazo, ainda que os valores estejam a recuperar, já que em abril a taxa de juros média dos novos depósitos a prazo de particulares aumentou de 0,90% para 1,03%, ultrapassando os 1% pela primeira vez desde março de 2015. As causas são: o Estado já tem uma percentagem de dívida pública em certificados de aforro superior ao projetado, o triplo do que vem sendo habitual. Esta concentração aumenta os riscos de diversificação de investidores e aumenta os custos da dívida pública. De janeiro a março, as famílias portuguesas aplicaram 9 mil milhões de euros em certificados de aforro, um novo recorde. Ao mesmo tempo, os depósitos nos bancos tendem a abrandar. Na prática, foram roubados 7,6 mil milhões de euros aos depósitos, mas os bancos não se têm mostrado preocupados, uma vez que têm muito dinheiro depositado junto do Banco Central Europeu. Na SIC Notícias, Luís Marques Mendes diz que a classe média será a mais afetada e deixa algumas críticas aos bancos. A classe média é que é fortemente afetada. É afetada do lado dos depósitos, porque os juros que os bancos praticam continuam a ser muito baixos e, evidentemente, que do lado dos certificados continua a ter um produto, digamos assim, com maior rentabilidade, mas já não é tão boa. E, portanto, finalmente fica a imagem para os bancos que é assim, não há problema nenhum dos bancos terem lucros. Insisto sempre, isso é bom. É bom, é saudável para a economia. Agora, não é bom esta imagem de que os bancos têm comissões altas, demasiado altas, de que os bancos pagam depósitos baixos. O Presidente diz, pedimos que alterem um pouquinho. Não, quer dizer, eu acho que isto não é uma questão de pedir, quer dizer, é uma questão de fazer pedagogia e explicar aos bancos que isto não é aceitável. Não é aceitável. Há ainda outra alteração a salientar. Os bancos também podem começar a vender certificados de aforro desta nova série. Até agora só se podia comprar certificados nos CTT, no site Aforronet ou em Espaços Cidadão. A portaria publicada esta sexta-feira diz que os certificados podem ser comprados também nas redes físicas ou digitais de qualquer instituição financeira ou de pagamentos inscrita no Banco de Portugal e indicadas para o efeito pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública. A Associação Portuguesa de Bancos mostrou-se surpreendida pela possibilidade, já que não lhes foi dado um aviso prévio. O secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, garantiu, em conferência de imprensa, que houve zero pressão da banca para alterações aos certificados de aforro. Para o governante, a mudança justifica-se com a exigência de uma correta gestão planeada da dívida pública perante uma extraordinária procura deste produto financeiro por parte dos portugueses.
Por hoje é tudo no Economia Dia a Dia, mas pode saber mais sobre os certificados de aforro nos artigos dos jornalistas Hélder Martins e Diogo Cavaleiro em expresso.pt. Ainda o convido a ouvir o podcast O Céu é o Limite, da jornalista Cátia Mateus, que conversa com Rui Bairrada, CEO da Doutor Finanças, criada por si em 2014. Diz que o seu lugar está à disposição, não acredita em funções tamponadas ou pessoas insubstituíveis. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearibeira@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas.